Olá, pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, professora Elinalda Alves, para mais uma videoaula de matemática. E nessa videoaula, nós iremos trabalhar a habilidade de aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. Fazendo um detalhamento, especificando mais ainda o que nós iremos trabalhar nessa videoaula, nós vamos falar sobre as propriedades dos triângulos. Então, acompanha essa videoaula. Vamos lá? Antes de falar sobre as propriedades dos triângulos, vamos fazer a classificação, lembrar a classificação dos triângulos segundo a medida dos seus lados, segundo os lados. Então, nós temos aí três triângulos. O primeiro triângulo é chamado de triângulo equilátero e as três medidas, os três lados, eles possuem a mesma medida, tá bom? Então, os seus lados são congruentes. Nós temos depois um triângulo isósceles, certo? No triângulo isósceles, nós temos dois lados de medidas iguais, ou seja, dois lados desse triângulo isósceles são congruentes. E o último triângulo é chamado de triângulo escaleno. Todos os lados são medidas diferentes, tá bom? Não tem nenhum lado com a mesma medida do outro. Então, nesse caso, é chamado de escaleno. Fazendo essa lembrança, trazendo essa classificação dos triângulos, agora nós vamos trabalhar as propriedades. Vamos falar primeiro das propriedades do triângulo isósceles. E a primeira propriedade é a seguinte: em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Olha aqui o nosso exemplo. Nós temos um triângulo isósceles. Lembra que triângulos isósceles ele tem dois lados com a mesma medida. Está marcado. Quando está marcado aqui, ó, de azul, significa que esses dois lados possuem a mesma medida. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base, que são esses marcados aqui de amarelo, eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Se esse ângulo aqui for 50 graus, esse outro ângulo também vai ser 50 graus. E é isso que diz essa propriedade. Observe agora. Vamos calcular o valor de x no triângulo ABC abaixo, sabendo que o segmento AB é congruente ao segmento AC. Vamos olhar aí o triângulo. Esse triângulo ABC é isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, o que acontece? Nós temos que a medida dos ângulos da base são congruentes, ou seja, se nesse primeiro aqui no ângulo B é 55 graus, no ângulo C também, que é ângulo da base, também vai ser 55 graus. Então, agora podemos calcular o valor do x. Primeiro, sabemos que x mais 55 graus mais 55 é igual a 180 graus. Por que isso? Lembra da soma dos ângulos internos de um triângulo. Quando você soma os três ângulos internos do triângulo, vai ser igual a 180 graus. Aí você soma agora 55 mais 55, 110 graus. Pegando 110, colocando para o outro lado, vai ficar x igual a 180 graus menos 110 graus, que significa que o nosso x é igual a 70 graus. A segunda propriedade do triângulo isósceles é o seguinte: em todo o triângulo isósceles, a mediana, a altura e a bissetriz relativas à base coincidem. Veja aí o exemplo. Essa medida AM, ela é mediana, ela é altura e ela também é bissetriz, tá? Mas observe o seguinte: a mediana, a altura e a bissetriz, elas coincidem, mas aqui, ó, relativas à base. O que significa isso? Você lembra que mediana, nós vamos ter aqui essa medida congruente a essa outra medida, certo? A altura, você lembra que sempre vai formar um ângulo de 90 graus, sempre, né?
Ângulo de 90 graus não está querendo marcar, mas tudo bem. Ângulo de 90 graus. E a bissetriz está dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes aqui. Mas isso, no triângulo isósceles, só vale para a base, tá bom? O que significa isso, professora? Não significa que vai ter, por exemplo, aqui, ó, não vai ser a mesma coisa. Se eu tiver um segmento aqui chamar de BN, não vai valer, não vai ser. A mediana, a altura e a bissetriz não vão coincidir, certo? Isso só vai valer no triângulo isósceles para a mediana, altura e bissetriz relativa à base, tá? Relativa à base, não esqueça isso. Então, vamos lá. Continuando aqui. Aqui está a nossa propriedade. Vamos aplicar essa propriedade. No triângulo isósceles, deixa eu mostrar logo o triângulo ABC da figura, no qual os lados BA e BC são congruentes. Olha só, é um triângulo isósceles e está dizendo que BA é congruente a BC, significa que tem a mesma medida, é isósceles, não é isso? E BM é a mediana relativa à base AC. Então, esse segmento em azul é a mediana. Lembra que no triângulo isósceles, quando se trata na mediana relativa à base, a mediana, a bissetriz e a altura elas vão coincidir, certo? Qual é o valor da medida X? Ora, ficou muito fácil, pessoal. Observe o seguinte. Se aqui de BM eu tenho uma mediana, aqui também vai coincidir, vai ser uma altura, certo? Então, se também vai ser a altura, o ângulo formado aqui na altura é de 90 graus. Gente, não quer marcar minha caneta. É de 90 graus. Então, se é de 90 graus, você vai olhar agora para o triângulo ABM e vai encontrar o valor de X. Sabendo que nesse triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, você pega a medida X mais 73 mais 90 graus igual a 180 graus. Então, nós temos 73 mais 90 é igual a 163, que é igual a 180. Então, agora ficou x igual a 180 menos 163. O nosso x, o valor do nosso x, vai ser igual a 17 graus. Tranquilo? Então, vamos aqui praticar. Veja esse exercício. Calcule x e y nas figuras a seguir. Na letra A. Observe o seguinte. Nós temos um triângulo aqui que não foi chamado de nada. Eu vou chamar de ABC, tá? Triângulo ABC. Você observa que na base nós temos a medida 65 nesse ângulo. 65 graus. Nesse outro também é 65 graus. Isso acontece quando o triângulo é isósceles. Se é um triângulo isósceles, nós temos aqui esses lados congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Significa que 5x mais, aliás, mais não, menos 3, né? Significa que 5x menos 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12. Por quê? Porque esses lados possuem a mesma medida. Então, nós temos aqui 5x igual a 12 mais 3. Se 3 foi para o outro lado, vai positivo. 5x igual a 12 mais 3, que é 15. X é igual a 15 sobre 5. Estava multiplicando o x, foi para o outro lado dividindo. Então, ficou x igual a 3. Encontramos aqui o valor já do x. Agora, vamos encontrar o valor
do y. Como é que a gente encontra o valor do y? Olha aqui a base. A medida da base, olha aqui, ó. A medida da base completa é quanto? A medida da base é, deixa eu colocar aqui do outro lado, 3x mais 1. Só que a gente encontrou que x é igual a 3. Então, vai ficar assim, ó, na base. 3 vezes 3 mais 1. Isso aqui é igual a quanto? 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Então, essa medida aqui vale 10. Observe que x é a metade, né? X, aliás, x não, y. Y é a metade do lado dessa base. Então, o y vai ser igual a quanto? 10 dividido por 2, que é 5. Então, aqui nós encontramos o valor do x e o valor do y. O x é 3 e o y é 5. Vamos ver aqui um outro exemplo. Encontrar o valor do x e do y. Ó, nós temos um triângulo e nós precisamos encontrar o valor do x e o do y. Primeiro, vamos olhar para esse triângulo de fora. Vou tentar aqui cobrir o triângulo que nós vamos olhar. Esse triângulo aqui de fora. O que nós observamos? Nós observamos o quê? Que é um triângulo isósceles, pois aqui está marcado como lados congruentes. Tá? Então, significa o quê? Que esse ângulo, ó, esse ângulo que eu estou colocando é igual a esse outro aqui. Certo? Por quê? Porque é um triângulo isósceles. E os ângulos da base são congruentes, não é isso? Aí, o que nós precisamos saber? Qual é esse valor desse ângulo aqui da base? Observe que o ângulo externo é 105 graus. E se você completar com o que está interno, tem que ser 180 graus. Então, esse ângulo da base é 180 menos 105. É o que falta para completar os 180. Então, se você já tem 105, o que está faltando para completar aí é quanto? 75. Você concorda comigo? Então, 75. Vou só colocar aqui para você, ó. 105, só para você lembrar depois, mais 75 é igual a 180 graus, que é justamente a medida da volta, da meia volta, né? Que é o ângulo raso. Então, aqui vai ser 75 graus. Deixa eu anotar. Aqui é 75 graus. E aqui também é 75 graus. O que significa? Que nós já temos o ângulo da base, mas está faltando esse ângulo aqui, ó. Tá? Qual é esse ângulo? Você observa que ele foi dividido em três ângulos congruentes. E a medida de um deles é chamado de x. Olha aqui, ó. Está sendo chamado de x. Só que aqui nós temos 3. Então, nós temos x mais x mais x, que é 3x. Então, esse ângulo completo aqui é... Deixa eu colocar aqui para fora. 3x. Então, vamos agora fazer o seguinte. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, eu consigo descobrir o valor de x. Olha aqui, ó. Eu tenho 3x, tenho 75, mais 75. Nós estamos olhando apenas para o triângulo de fora, tá? Que está formando aqui fora. É 180 graus. Então, você tem 3x mais 75 mais 75 é 150. 150 graus igual a 180 graus. Então, 3x é igual a 180 menos 150. Então, 3x é igual a quanto? 3x é igual a 30. Significa aqui, pessoal, que o x é igual a 10 graus. Então, já encontramos o valor do x. X é igual a 10 graus. Mas ainda está faltando encontrarmos o valor do y. Então, vamos encontrar o valor do y. Eu vou apagar as marcações que eu fiz
Só para a gente olhar agora para o triângulo que tem o Y. Então, vamos olhar agora para o triângulo que tem o Y. Veja o seguinte, olhando para o triângulo que tem o Y, eu não sei se eu vou conseguir marcar direitinho, ó. Não estou conseguindo marcar. Mas você vai precisar olhar. Não vai ficar bonito, tá? Mas eu quero que você olhe para esse triângulo. Olha aqui, vai ficar bem legal. Esse triângulo aqui que eu marquei. Como você já sabe, a professora Elinalda tem altas habilidades em desenho. Então, por isso, vai sair bem bonito. Pronto. O que você observa nesse triângulo? Nesse triângulo, você observa que esse lado que está marcado é congruente a esse outro ângulo aqui. É congruente a esse outro lado. Significa que eles têm a mesma medida. Então, nós temos um triângulo com dois lados congruentes. Significa que esse triângulo que nós marcamos agora, ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, os ângulos da base, lembra, os ângulos da base, eles são congruentes. Então, eu já tenho um ângulo marcado aqui na base que foi chamado de Y, tá? Mas esse outro ângulo formado aqui na base também é Y. Ó, esse aqui. Eita, mais para marcar. Aqui que eu tô marcando também é Y, tá? Ixi, aqui era um Y. Deixa eu ajeitar. Então, nós temos dois ângulos na base iguais, tá bom? Aqui é Y e embaixo também é Y. E esse ângulo formado aqui, nós já vimos no começo da questão, que é X. Então, o que que nós temos? Nós temos aqui nesse triângulo, nós temos X mais Y, que é igual a 180 graus. Então, nós temos X mais Y igual a 180 graus. Só que você encontrou que X é quanto? X é 10, professora. Então, aqui é 10 graus. Mais Y é igual a 2, Y igual a 180 graus. Então, fica 2Y igual a 180 graus menos 10 graus. Você tem o que? 2Y igual a 170 graus. Que você vai ter o que? Y igual a 170 graus dividido por 2. Ou seja, o seu Y vai ser igual a 85, não. É, 85, né? 85 graus. Pronto. Então, aqui nós temos já o valor de X e o valor de Y. Observe o seguinte, como foi que nós encontramos o valor de X, o valor de Y nessa questão e na questão anterior? Aplicando as duas propriedades, na verdade, as propriedades de triângulos. Usamos nessa videoaula a propriedade do triângulo isósceles, né? As duas propriedades do triângulo isósceles. Mas nós teremos um outro vídeo, você acompanha o outro vídeo, onde nós vamos falar sobre propriedades em um triângulo qualquer. É fundamental você acompanhar a videoaula seguinte, tá bom? Então, pessoal, nessa videoaula nós encerramos por aqui. Um abraço e até a próxima!